Gostaria, então, aqui de chamar o Thiago Zaninotti para fazer a próxima apresentação da Cellcoin. Como a gente pôde ver, tem uma ampla gama de soluções para serviços financeiros, e eles estão trazendo aqui um novo conceito, que é a evolução do Embedded Finance. Então, Thiago, uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Obrigado, viu? Bom, pessoal, vamos, nesses próximos 25 minutos, eu vou tentar trazer para vocês um pouco um assunto que está bem quente, né, no mercado, tanto Brasil, Europa, que e vou desmistificar um pouco o que é esse termo Endofinance e por que ele está muito ligado com o que a gente já conhece. Basicamente, falando um pouco de por que a Cellcoin hoje, de alguma forma, trouxe essa ideia do Endofinance, nós, como uma empresa de infraestrutura tecnológica financeira, a gente acaba acompanhando muitos casos de uso de implementação, não só dos clientes regulados, mas também os clientes não regulados. E essa movimentação que a gente está vendo fez com que a gente começasse a enxergar um padrão que a gente acredita ser muito poderoso daqui para frente, para trazer não só receita, novos revenue streams, né, novos origens de receita aqui para as empresas, tanto para as financeiras quanto não financeiras. De uma maneira geral, quando eu falo Endofinance, já começando a desmistificar aqui, eu estou falando, na verdade, de duas trilhas, né? Trilhas que vocês conhecem bem. A primeira trilha é uma trilha que surgiu por causa, muito mais porque você tinha um grupo de consumidores, né, de cidadãos que queriam, de alguma forma, ter a proteção dos dados pessoais e liberar de uma maneira, óbvio, protegida, protocolar, os seus dados bancários. Isso surgiu na comunidade europeia, que depois foi, de uma certa forma, evoluindo para virar o Open Bank, e hoje é o Open Finance, né? Essa era uma trilha totalmente regulada, que, enfim, de alguma forma, chegou até o Brasil e vem sendo executada de uma maneira muito eficiente aqui pelo nosso regulador, pelo Banco Central. E a outra, que eu acho que é mais legal, né, e aqui a gente tem visto isso acontecer muito, pelo menos nos últimos 24 meses com outros clientes, é essa trilha que a gente está chamando de Embedded Finance. E eu já vou chegar lá, mas eu acho que o mais legal aqui é saber que ela começou muito mais por uma demanda do mercado, né, por fazer justamente essa arbitragem entre o mundo regulado e o mundo não regulado. Quando você puxa a história do Embedded Finance, lógico que a gente tem lá atrás os varejistas com as financeiras, né, aquele primeiro caso dos private labels, mas aqui ela começou do jeito que a gente conhece hoje, né, com tecnologia distribuída. Ela começou nos anos 2000, principalmente porque um vendor, um chinês, uma plataforma chinesa, precisava alavancar as vendas num país que era extremamente desbancarizado. Então, ele precisava, era uma explosão de commodities na época, e eles precisavam, o commodities e a fabricação, vamos dizer, de produtos manufaturados era feito no país, eles precisavam exportar, e não tinham como fazer isso, porque os bancos não davam crédito, nem abriam conta para as pessoas que estavam lá no país, que foi a Alibaba. A Alibaba teve a seguinte ideia: bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer, já que eles não fazem, eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Eu vou trazer eu vou intermediar, eu vou trazer os meus vendors para dentro da plataforma, eu vou dar uma conta bancária para eles e vou permitir que eles consigam fazer uma intermediação financeira usando a minha plataforma, usando o meu credit score, meu risco, para, enfim, aplicar o caso de uso. E aí nasceu o Alipay. Dali a gente viu o WeChat, né, que foi a próxima ferramenta também de um grande ranking de desbancarizados, que passaram a ter uma conta bancária, uma capacidade vamos dizer, de operar dentro do mercado, do sistema financeiro, e isso foi evoluindo de uma maneira geral, quando, ainda nessa época, a própria McKinsey, a Century, botaram o termo do Embedded Finance, dizendo assim, empresas não financeiras podem finalmente passar a atuar como uma empresa financeira. Como? Né? Aí, na época, ainda era um grande desafio. E aí a gente foi vendo que essa onda, uma atrás da outra, né? Até chegar as Big Techs americanas, quando a Apple
recentemente falou que vai fazer o Buy Now, Pay Later, que hoje já está acontecendo num aquário, com um grupo menor, mas já é uma Big Tech agindo, né, usando funding próprio para captar receita financeira. Falando então um pouco dessa vertical, que eu acho que é onde a gente vai se debruçar, o que é o Embedded Finance? Né? De uma maneira simples, tem 600 definições, eu estou vendo o Carlos lá no fundo, ele numa outra palestra, ele desafiou, quem que consegue sumarizar de uma maneira adequada? Acho que do jeito mais simples para falar o Embedded Finance é uma forma que empresas não financeiras, seja por meio de plataformas, ou por meio de mecanismos, ou por meio de produtos, né, consegue oferecer para o seu cliente final serviços financeiros e captar, enfim, receitas e transformar essas receitas em receitas operacionais. Então, basicamente é isso. Você já tinha lá, na época, as financeiras trabalhando com as empresas de varejo, mas eram completamente separadas, no balanço, inclusive, né? E aqui a gente está falando de uma receita financeira capturada diretamente dentro da operação. É um mercado que esse número sempre muda, tá? Sempre que eu vou mostrar o número, eu dou uma pesquisadinha, ele já subiu mais um pouco. Mas hoje ele assim, eu já vi número em 32 de 1 trilhão, o pessoal falando. Mas assim, na verdade que ninguém sabe o tamanho desse mercado, é um mercado muito grande, né? Se você pegar ainda Rússia, os países que estão hoje mais shadow, né, mais escondidos, né, porque a gente não tem balanço, o balanço é muito opaco, a própria China, a gente não sabe exatamente qual o tamanho, mas a gente sabe que tem volume, porque as pessoas naturalmente, elas, uma relação, existe a relação financista sendo praticada em todos esses países. E, óbvio que o principal fator motivador do Embedded Finance, a gente já vai chegar nessa evolução, foi principalmente com a pandemia, a transformação digital. Então, a gente viu uma explosão na pandemia, porque a maioria das empresas precisavam, então, coletar o pagamento não presencial, né, e existia uma dificuldade grande em fazer o pagamento não presencial. Quem trabalhou com aquisição e a coleta de pagamento, tanto no cartão de crédito ou em qualquer outra forma de pagamento, o não presencial sempre foi um grande desafio, né? E isso, de alguma forma, foi evoluindo, né? E o que a gente viu é que uma grande mudança aqui, e ela abre uma grande avenida, foi que as marcas não financeiras perceberam que eles podem emprestar, de alguma forma, o reconhecimento, né? A paixão dos seus consumidores, enfim, toda a reputação que aquela marca tem para casos financeiros. Essa pesquisa é uma pesquisa que foi feita recentemente com marcas europeias. A Europa, como sempre, nesse caso, ela ainda continua sendo bem inovadora. E aqui foi muito simples assim, o pessoal falou, cara, esse negócio de Embedded Finance, vocês, não financeiros, realmente enxergam isso como uma grande oportunidade? E aqui foi uma rápida, era um congresso de transformação digital, e o que a gente vê aqui começou uma espécie de FOMO, né? De Fear of Missing Out, né? Todo mundo falando, puta, acho que eu vou perder, então eu preciso ir também, meu concorrente está fazendo isso, né? E aí você vê ali, até tem o último ponto ali, pelo menos 43% eu acho que eu preciso fazer por fazer. Eu vou botar uma carteira de, eu vou botar alguma coisa para o meu fornecedor, porque o meu concorrente já está fazendo. Então, se não existe, vamos dizer, o motivador, né, o fator motivador, porque você encontrou um novo negócio, pelo menos o fator de você concorrer de igual para igual com um cara que começa a tirar intermediários e começa a capturar uma receita diferenciada ali, melhorando a sua margem, né, do seu negócio. Adicionalmente, esse slide é muito interessante, que ele fala... ele faz uma comparação, e aqui é um estudo que foi feito pela ABN, que ele mostra o seguinte, que quem ainda não estava convencido que você, como uma empresa não financeira, você poderia entrar num caso de uso financeiro e obter, vamos dizer, melhorar a sua margem e obter novas fontes de receita, ele fez uma comparação aqui sobre o valuation dessas companhias. Ele pegou companhias do lado esquerdo de vocês, que são puramente não financeiras, pegou do lado direito as empresas financeiras, e o merge, né, a junção das duas, são aquelas que atuam nos dois lados. Elas atuam como não financeiras, mas com gastos de uso financeiros.
e em cima o valuation, que é no múltiplo de receita deles, né? Então, o múltiplo de receitas, ele, inclusive com relação às big techs, com techs, né, que você está vendo ali, Farfetch, empresas DoorDash, que são empresas, uma de delivery, de moda, toda digital, né? Como valuation já muda, ainda que discretamente, mas muda de figura, né? A gente sai para a própria companhia, a própria marca ganha um valuation diferenciado quando ele consegue implementar de maneira adequada. E, na verdade, quando a gente fala, acho que todos vocês sabem, é sempre aquele clichê a gente falar do artigo do Mark Andreessen e do Horowitz, quando eles falam lá atrás que no futuro toda empresa vai ser uma fintech, né? Todo mundo já, sim, legal, mas quer saber? Eu acho que não é que eu vou ser uma fintech, né? Eu quero ser uma fintech é complexo, né? Muitas fintechs morrem, né, no meio do caminho. Então, talvez não é que eu queira ser uma fintech, mas eu quero capturar uma receita financeira. E aqui o que a gente vê é justamente essa onda, né? Dizendo, você saiu nos anos pré-2000, né? Acho que na palestra anterior a gente está falando de Delphi, de integração com o TEF, saiu até uma lágrima aqui, que me fez lembrar minhas épocas antigas, mas para quem trabalhou naquela época, o que era tech? Era Oracle, SAP, era instalar on-premises, grandes plataformas, eram esses caras que dominavam o mercado, né? No momento seguinte, o que você viu foi esses caras olhando e falando assim, quer saber, eu vou pegar essa plataforma toda, eu vou entregar essa plataforma como uma subscrição, como um serviço. Foi o que a gente viu naquela época, os Application Service Providers, o SaaS, a ideia do SaaS surgindo lá atrás. Depois o que a gente viu foi esses caras deixando de olhar para o big player, né, o mid-size e o big size, e começando a olhar para o SMB. Então, você vê um switch das grandes big techs, indo na direção, né, big techs, ou empresas de tecnologia, empresas não financeiras, olhando para o cliente final. Quer saber? Para que eu vou ficar brigando com o cara pela conta da TAM Airline, da Latam? Por que eu vou ficar brigando pela conta da CSN? Eu vou oferecer aqui para cada contador que precisa entregar para o seu cliente final um reporte regulatório aqui, ou vou entregar um serviço de legal para cada cliente, quer dizer, olhando para o cliente individual, né? E a nova onda, e aqui esse, de uma maneira geral, é o que a gente entende, o próximo passo é realmente você, de alguma forma, capturar, né? E vindo, talvez até me faz lembrar aqui um pouco quando a história do Jeff Bezos fala que a sua margem é a minha oportunidade, né? Quando ele olha a margem de negócios que podem ser disruptados, né? Geralmente é nessa direção que ele vai. Aqui certamente é uma grande fronteira, né? Você olha as margens que são praticadas no dia a dia, na forma que o desembolso acontece entre operações de comércio ou operações de troca, né, de valores, você começa a enxergar oportunidades que antes estavam na mão de incumbentes ou de grandes organizações, e que você pode, de alguma forma, também usar a sua marca para participar dessa receita. Lógico que, aí você fala, Thiago, puta que legal, então acho que a gente está resolvido, né? Óbvio que quando a gente pensa em Embedded Finance, a gente tem desafios, né? E quando você pensa em trazer o caso de uso financeiro para dentro do mundo não financeiro, acho que essa aqui foi uma outra pesquisa também, aquela primeira que eu citei para vocês, quando eles falaram, bom, mas se você for, então, tomar benefício desse caso de uso, do caso de uso financeiro, quais são os desafios que você enxerga, né? E aqui são entre caras que fizeram e caras que estão olhando para fazer, né? Então, o primeiro que a gente já vê aqui obviamente, o compliance, né? A conformidade, né? O fato de você passar... Esse é um mercado extremamente regulado, né? O Brasil é um dos mercados mais regulados. Mesmo quando você vai para mercados comuns, como a própria Comunidade Europeia, existe uma pressão muito forte de regulação para que você tenha equidade entre os diferentes competidores, concorrentes, uma preocupação com lavagem de dinheiro, uma preocupação com o desembolso não declarado, né? Hoje a Comunidade Europeia talvez seja uma das mais intensas
uma das regiões que mais lutam contra a arbitragem de imposto, né? Então, o sujeito nasceu na França, 40% de imposto, ele move a cidadania dele para um paraíso legal e passa a usufruir de uma arbitragem de taxa, né? Então, essa dificuldade desses países em olhar faz com que, vamos dizer, em aceitar casos de uso mais arrojados, já é um grande desafio aqui. Depois, acho que todo mundo passa, quem trabalha com desenvolvimento de tecnologia passa, que é a integração em tecnologia, né? Uma coisa é a gente sonhar escrever num quadro branco, outra coisa é você botar a gente, começar a escrever o que tem que ser feito e terminar a integração. Qualquer caso de uso que envolva o sistema financeiro, né, um sistema complexo, com protocolos específicos, é desafiador. Aí você tem privacidade e segurança, que esse aqui também é um item, depois vai ter o painel de Open Finance, o pessoal deve comentar, mas ainda assim o brasileiro olha, apesar de jogar no tigrinho com uma facilidade grande, tem dificuldade de repente, fazer uma portabilidade de previdência para um outro banco, porque fica preocupado com valores, enfim, com a informação se espalhando ou o dinheiro dele sendo drenado. E, por final, confiança e aceitação, que também é um outro ponto, né? Você, como um provedor, você como uma marca reconhecida não financeira, você botar um serviço financeiro, uma coisa é você vender roupa, outra coisa é você começar a oferecer uma carteira digital vamos dizer, para parceiros que vendem as suas mercadorias, é bem diferente. E aí vem na nossa cabeça, essa provocação do que seria o End of Finance. O End of Finance, na verdade, é o que a gente tem olhado aqui, que é utilizar de uma maneira, obviamente, inteligente a finança integrada, esse Embedded Finance, mas sob o ponto de vista de todos os aspectos que a companhia tem, e isso seja os aspectos externos ou internos, e traduzindo isso de uma maneira talvez mais clara, é você, com a sua marca, emprestar a reputação da sua marca para obter receitas, né, receitas financeiras que se transformem em receitas operacionais em todos os vetores possíveis. E aqui a gente, de uma maneira bem simplificada, a gente fala desde da sua folha de pagamento, quando você traz os seus funcionários e passa a conceder os benefícios por meio de uma conta digital, faz um empréstimo, você conhece a forma com que ou não, né? Os seus funcionários gastam dinheiro, mas de alguma forma você tem condição de ser mais criterioso, a forma com que os seus fornecedores tratam com você já sabe como que eles, né? A gente tem, sempre que eu falo de fornecedores, me faz lembrar um caso muito legal, que foi um porto no sul do país, um porto privado, que ele sentado num caixa muito grande, ele tinha uma preocupação de tentar subsidiar os caminhoneiros, uma série de motoristas que trabalhava para eles, e sem, vamos dizer, o engajamento desses motoristas, o porto não seria um sucesso. Então, teria uma grande dificuldade. Era um porto mais afastado, privado, concorria com outros portos da região, ele trabalhava para algumas indústrias específicas de uma região do sul, e ele falou, cara, Thiago, eu preciso fazer, e esse cara não tem dinheiro, e o banco não vai emprestar dinheiro para ele, mas eu tenho caixa e eu conheço o que ele vai fazer, ele tem um compromisso com ele tem um contrato, eu já fiz o screening, já rodei um background check, já chequei, eu sei quem é o cara e eu quero conceder um empréstimo para ele, como é que eu faço? Né? Então, essas oportunidades que surgem de cada negócio fazem com que você tenha a oportunidade de obter o Embedded Finance de uma maneira mais eficiente. E, por final, obviamente, a valorização da tesouraria, que esse é um ponto bem interessante, quando a gente fala, porque quando a gente conversa principalmente com o gringo, né, fala de float, o gringo fala assim, mas um negócio de float? O que é um negócio de float? Né? Até porque há 20 anos atrás a taxa de juros era muito baixa, né? Então a gente criou uma geração
nos mercados desenvolvidos, que esse cara não entende muito bem o que é o float. Mas para o brasileiro, a gente entende muito bem, né? O custo do dinheiro é muito alto, e a tesouraria saber fazer isso de uma maneira adequada dentro de uma empresa não financeira é também uma oportunidade de receita. Aí, talvez para trazer para vocês uma organização mais ajustada, como é que a gente enxerga? A gente entende que o banco tradicional, obviamente, ele consome a stack toda e oferece a stack toda, né, essa pilha toda, né, desde o arcabouço regulatório até a infraestrutura, que é aquele desafio da tecnologia, da integração, todos os mecanismos de desembolso, né, integrados a um ledger, né, para dar sustentação ao consumo do recurso ou o recebimento de recursos, até o desenvolvimento de produto é feito inteiramente pelo banco. Obviamente, quando você vai para o BaaS, para o mercado, para uma outra forma de consumir que a gente já conhece bem, ainda assim você tem um pedaço ali, o cliente, para ele poder dar a primeira tracionada e começar a ganhar, né, obter essa receita a partir de casos de uso financeiro, ele ainda precisa fazer integração técnica, ele precisa embedar essa jornada dentro colocar essa jornada dentro do dia a dia, né, das pessoas. Eu tô com mania de falar embedar, lidando muito com o jovem desenvolvedor, todo mundo fala embed, eu vou embedar, mas integrar essa jornada e para desenvolver o produto. E, na verdade, o que esse cara quer, né, o que a gente está vendo no mercado, é justamente o que aquele cara do Porto falou para mim lá atrás. Ele falou: Thiago, eu não sou uma empresa de tecnologia, eu não tenho capacidade de integrar, o que eu quero é pegar uma plataforma, eu quero pegar uma conta, uma plataforma digital que eu consiga botar os meus clientes dentro dessa tecnologia, embarcar e passar a tomar, obviamente, o benefício desse caso de uso, dessa receita financeira. Então, aqui a grande provocação é como a gente chega até lá, né, usando tecnologia e conseguindo fazer com que esses players que não tomaram benefício da transformação digital, né, ainda estão tomando agora. A gente tem muita empresa, obviamente, que não só não tem funding, ou tem dificuldades tecnológicas para avançar, e a gente entende que isso é a grande parte do iceberg, né? Quando conversando com um americano, e ele falando assim: pô, mas eu olho o Brasil, a concessão de crédito hoje está... A gente estava olhando um artigo, ele falou: pô, a concessão de crédito hoje no Brasil 90% da concessão está na mão dos bancos. Aí eu perguntei para ele: mas o que você tem hoje nos Estados Unidos? Os Estados Unidos hoje está em torno de 15%. Então, você vê a infinidade de crédito que é concedido por empresas de nicho ou uniões de crédito, que de alguma forma são instituições financeiras mais ligadas a um determinado negócio, mas como o crédito é pulverizado nos mercados mais maduros, né? A gente entende que essa pulverização, essa forma de concessão de crédito, ela vai alcançar, se não igual, mas ela deve avançar muito. A gente tem muito progresso para fazer nos próximos anos, dentre as empresas não financeiras. E, por final, essa provocação, né? A gente acha que a gente acha, porque, na verdade, já começou lá atrás uma ideia, o próprio Banco Central achando, o país, de uma certa forma, entendendo que isso é um benefício geral para os consumidores. Teve uma grande onda dos bancos digitais que ajudou a destravar e democratizar o acesso à conta bancária. Então, isso, na verdade, é uma evolução, né? E o próximo nível da evolução que a gente está enxergando, a gente acredita que o próximo Nubank está justamente nesse lado da moeda, nesses casos de uso de empresas não financeiras que emprestam a sua marca, né, para construir um grande ecossistema de usuários que vão usar o seu ambiente, aquela marca, para fazer transações, para fazer ter a sua cidadania financeira dentro dessas plataformas, né? Os jovens, de uma certa forma, já são assim, né? Eles para nós, já quando a gente vai usar o Open Finance, ele vai fazer o redirecionamento, já sai, tem que entrar no banco, já é difícil. Você pega um jovem, ele não tem paciência, ele quer resolver tudo dentro da plataforma que ele conhece, dentro da zona de conforto, dentro do ambiente dele,
E qualquer coisa que sai daquele padrão, né, causa uma fricção. A gente sabe disso, quem trabalha principalmente com conversão, marketing, sabe quão importante é manter o engajamento do cliente na ponta. E aqui tem exemplo de duas grandes marcas, que acho que 2 casos que eu achei que o mundo todo tem olhado para eles. Uma foi a Shopify, que numa grande mudança apesar de ter a semana passada, acho que no começo da semana, reportou um resultado não muito bom lá fora, mas aí, enfim, já talvez um pedaço aí da economia americana esfriando, mas de qualquer forma eles tiveram um excelente resultado no outro trimestre, colocando as contas bancárias dentro do marketplace. Então, pela primeira vez, fazendo algo muito parecido com o que a Alipay fez lá atrás, talvez estendendo linhas de crédito e colocando formas de desembolso mais facilitadas para os seus clientes. E, por final, a sempre ubíqua Apple, que parece que tudo que ela toca é ouro, né? Então, ela empresta a marca dela, né, e ela já emprestou para o cartão de crédito, né, quem tem um cidadão americano pode solicitar, acho que hoje é só americano residente, pode solicitar um cartão de crédito deles, mas eles já estão agora fazendo, inclusive, colocando a conta bancária dentro da wallet, né? Então você integra, se você participa de um banco que está dentro da CH, da Câmara de Compensação Americana, ele já traz o saldo, você pode escrever cheques dentro da plataforma, e muito em breve vai ter o BNPL, né, o Buy Now Pay Later também deles, como uma forma de colocar aí a maçã como, vamos dizer, uma alavancadora de negócio.